Existe um motivo pelo qual algumas pessoas conseguem alcançar níveis extraordinários de sucesso, enquanto outras passam a vida inteira lutando para sair do mesmo lugar. Muitas vezes acreditamos que isso acontece por sorte, talento ou circunstâncias favoráveis. Mas quando o autor Napoleon Hill começou a estudar a vida das pessoas mais ricas e influentes de sua época, ele percebeu que existia um princípio poderoso por trás de muitas grandes fortunas. Um princípio mental que, quando aplicado corretamente, tem o potencial de multiplicar ideias, criar oportunidades e gerar riqueza de uma forma que poucas pessoas imaginam. Esse princípio ficou conhecido como Mastermind, e, segundo Hill, ele é um dos segredos mais poderosos para criar riqueza ilimitada. Antes de continuar, já deixa o seu like no vídeo e segue o canal, porque aqui você encontra conteúdos que ajudam a desenvolver uma mentalidade forte, estratégica e voltada para o sucesso. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando empresários, inventores e líderes extremamente bem-sucedidos. Durante esse tempo, ele percebeu algo curioso. Muitos desses homens não trabalhavam sozinhos. Eles se cercavam de pessoas inteligentes, criativas e determinadas. Pessoas que tinham habilidades diferentes, conhecimentos diferentes e experiências diferentes. Quando essas pessoas se reuniam para discutir ideias, algo extraordinário acontecia. Novas soluções surgiam, novas oportunidades apareciam e projetos que pareciam impossíveis começavam a se tornar realidade. Foi observando esse fenômeno que Hill criou o conceito de Mastermind. De forma simples, o Mastermind acontece quando duas ou mais pessoas se unem com um objetivo comum e começam a trabalhar juntas em perfeita harmonia. Quando isso acontece, surge uma espécie de energia coletiva, uma força mental que é muito mais poderosa do que a capacidade de qualquer indivíduo sozinho. Imagine tentar resolver um problema complexo sozinho. Você depende apenas das suas experiências, das suas ideias e da sua forma de pensar. Agora imagine ter acesso à experiência, ao conhecimento e à criatividade de várias pessoas diferentes ao mesmo tempo. De repente, as possibilidades se multiplicam, ideias se conectam, estratégias surgem, caminhos que antes eram invisíveis começam a aparecer. Napoleon Hill acreditava que essa conexão mental entre pessoas cria uma espécie de terceira mente invisível, uma mente coletiva que tem mais poder criativo do que qualquer indivíduo isolado. E é exatamente essa força que muitos grandes empresários e líderes utilizaram para construir impérios financeiros. Mas existe algo importante que Hill sempre enfatizava. O Mastermind só funciona quando existe harmonia entre as pessoas envolvidas. Isso significa que os participantes precisam ter respeito mútuo, objetivos semelhantes e uma atitude positiva. Quando existe conflito constante, ego ou desconfiança, essa energia coletiva simplesmente não se forma. Por outro lado, quando um grupo de pessoas está verdadeiramente alinhado em torno de um objetivo, algo muito poderoso acontece. A motivação aumenta, a criatividade aumenta, a confiança aumenta e as chances de sucesso se multiplicam. Pense em quantas grandes empresas começaram com 2 ou 3 pessoas trabalhando juntas em uma ideia. Muitas vezes uma pessoa tinha a visão, outra tinha habilidades técnicas e outra tinha capacidade estratégica. Separadas, talvez essas pessoas não conseguissem ir muito longe, mas juntas elas criaram algo muito maior do que qualquer uma conseguiria sozinha. Napoleon Hill também acreditava que o Mastermind não se limita apenas ao mundo dos negócios. Ele pode ser aplicado em qualquer área da vida. Quando você se cerca de pessoas que pensam grande, que têm disciplina e que estão comprometidas com o crescimento, sua própria mentalidade começa a mudar. O ambiente em que você vive influencia profundamente a maneira como você pensa. Se você passa a maior parte do tempo com pessoas negativas, que reclamam de tudo e que não acreditam em possibilidades maiores, sua mente começa a aceitar essas limitações como algo normal. Mas quando você começa a conviver com pessoas ambiciosas, criativas e determinadas, algo diferente acontece. Sua visão de mundo se expande. De repente, aquilo que parecia impossível começa a parecer alcançável. Ideias que antes pareciam arriscadas começam a parecer oportunidades, e você começa a perceber que existe muito mais potencial dentro de você do que imaginava. Outro ponto importante sobre o Mastermind é que ele acelera o aprendizado. Em vez de depender apenas das próprias experiências, você passa a aprender também com as experiências dos outros. Isso significa que erros podem ser evitados, estratégias podem ser aprimoradas e oportunidades podem ser identificadas muito mais rapidamente. Napoleon Hill dizia que muitas das maiores fortunas do mundo foram construídas através do poder do Mastermind.
Grandes empresários frequentemente consultavam conselheiros, parceiros e mentores antes de tomar decisões importantes. Eles entendiam que uma única mente tem limitações, mas várias mentes trabalhando juntas podem encontrar soluções extraordinárias. Mas talvez o aspecto mais poderoso desse princípio seja o impacto que ele tem na mentalidade de uma pessoa. Quando você começa a fazer parte de um grupo focado em crescimento e sucesso, sua própria identidade começa a mudar. Você começa a se ver como alguém capaz de alcançar objetivos maiores. E isso cria um ciclo positivo. Quanto mais você acredita em seu potencial, mais você age em direção aos seus objetivos. Quanto mais você age, mais experiências você ganha. E quanto mais experiências você ganha, mais oportunidades começam a aparecer. É exatamente assim que muitas histórias de sucesso começam, não com um golpe de sorte repentino, mas com a combinação de ideias, colaboração e persistência ao longo do tempo. O segredo do Mastermind que Napoleon Hill revelou não é apenas sobre trabalhar com outras pessoas, é sobre criar um ambiente mental onde ideias podem crescer, onde desafios podem ser resolvidos e onde a motivação se torna muito mais forte. Quando você entende esse princípio e começa a aplicá-lo na prática, algo muito interessante acontece. Sua visão de mundo muda, seus objetivos se tornam maiores e as oportunidades que antes pareciam distantes começam a se aproximar. A verdade é que ninguém constrói algo realmente grande completamente sozinho. Mesmo as pessoas mais bem-sucedidas da história tiveram mentores, parceiros e colaboradores ao longo do caminho. E quando você começa a aplicar o princípio do Mastermind em sua própria vida, você passa a ter acesso a algo muito mais poderoso do que apenas esforço individual. Você passa a ter acesso ao poder coletivo da inteligência, da criatividade e da experiência de várias pessoas diferentes ao mesmo tempo. E se esse vídeo fez você refletir de alguma forma, deixa o seu like agora e segue o canal para continuar aprendendo mais sobre mentalidade, riqueza e desenvolvimento pessoal, porque muitas vezes uma ideia aplicada no momento certo pode transformar completamente o rumo da sua vida.